João capítulo 2, versículo 11. Este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém? Você está conseguindo me ouvir bem? Glória a Deus. Como que é possível que Jesus tenha realizado o seu primeiro milagre, transformando água em vinho? Jesus não poderia ter realizado o seu primeiro milagre ressuscitando um morto? Ele não poderia ter realizado o seu primeiro milagre multiplicando os pães e os peixes, por exemplo? Mas a Bíblia diz que Jesus realizou o seu primeiro milagre transformando água em vinho. E isso não foi à toa. Tudo que acontece na Bíblia, tudo que a Bíblia registra, tem um propósito por trás. Tem um significado, tem um porquê. Nós sabemos que Deus, Ele supre todas as nossas necessidades, sim ou não? É a promessa de Deus suprir todas as nossas necessidades. Porém, parece que quando você pede algo a Deus para suprir as suas necessidades, que é algo que você precisa, parece que a nossa consciência nos libera para pedir. Mas parece que quando a gente pede algo que é para além das nossas necessidades, parece que é como se fosse pecado, é como se fosse proibido. Não sei se você já se sentiu assim alguma vez. Quando você está pedindo algo que não é somente para a tua necessidade, que vai além da tua necessidade, é como se fosse proibido. E isso tem a ver, sabe, com ensinamentos que foram passados para nós durante a nossa infância, talvez durante a nossa adolescência, e nem sempre tem a ver com o princípio bíblico, nem sempre tem a ver, sabe, com os ensinamentos de Cristo para nós. É como se parece que ter algo além daquilo que a gente precisa fosse errado, fosse pecado. É como se não houvesse na palavra também a promessa de que Jesus veio trazer para nós uma vida abundante. E para mim, o significado da palavra abundante não tem como entender isso de uma outra maneira. Para mim existe a escassez, que fala de falta. Existe o suprir das necessidades, que fala de ter o suficiente. E fala de algo abundante. E abundante para mim fala de sobra, sim ou não? Quando você fala que tem algo em abundância, é que você tem além do que você precisa. Mas parece que a religião inculcou em nós que nós só podemos ter o necessário. Uma coisa é eu aprender a ser feliz e a estar contente em toda e qualquer situação, que é o que Paulo nos ensina. Outra coisa é eu achar que Deus me criou para viver tendo somente o necessário. E esse não é o princípio bíblico. Porque quando a Bíblia diz que Jesus veio trazer vida e vida em abundância, Ele está dizendo que Ele veio trazer para nós algo além daquilo que nós precisamos. Então parece que se você pede roupa porque você está sem, isso está certo. Parece que se você pede comida porque você não tem, ou porque a comida é uma necessidade básica, isso está certo. Mas parece que se você pede algo além do necessário, está errado. E não necessariamente está errado. Jesus, Ele transformou água em vinho. O primeiro milagre que Ele fez foi transformar água em vinho. E Ele não fez aquele milagre para satisfazer uma necessidade básica do ser humano. Sim ou não? Se Jesus não tivesse transformado água em vinho, alguém tinha morrido? Sim ou não? Não. Não era uma necessidade básica. Até porque o povo já tinha enchido a lata a noite toda. A Bíblia diz que o vinho tinha acabado. Já era para o final da festa. Então, Jesus, Ele transforma água em vinho, não foi para satisfazer uma necessidade básica, nem muito menos para embriagar o povo, porque a hora que você tinha que estar embriagado, ele já estava, porque eles já tinham acabado com o vinho da festa toda. A Bíblia diz que não havia vinho, já havia acabado. Ou seja, o Senhor estava demonstrando que um ministério de milagres estava começando.
Jesus, o texto vai dizer que, olha o que o texto diz, esse sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Ele revelou assim a sua glória. Ele revelou para quem estava ali quem ele era. Ele revelou que ali começava um ministério de milagres. O texto ainda diz, e os seus discípulos creram nele. E os seus discípulos creram nele. Ou seja, o primeiro milagre que Jesus fez não foi para libertar alguém, não foi para curar alguém, não foi para ressuscitar alguém. O primeiro sinal foi transformar água em vinho. E naquela festa todos entenderam que a partir dali, que ali estava alguém que era poderoso. Todos entenderam que ali tinha alguém que poderia realizar qualquer milagre. O Senhor nos diz com esse milagre que nem tudo que nós pedimos a Ele tem que ser apenas para nossas necessidades. Não é pecado você pedir a Ele além das tuas necessidades. A questão é o que você vai fazer com aquilo que Ele te dá além das tuas necessidades. Queridos, Deus nos chama para ajudar uns aos outros, sim ou não? Deus nos chama para ser bênção na vida uns dos outros, sim ou não? Mas aí eu te pergunto, como que você vai ajudar alguém se o que você tem só dá para você? Percebe? A questão não é se eu vou pedir, se eu vou orar, se eu quero ter mais do que eu preciso. A questão é o que eu quero fazer, é o porquê eu quero ter mais do que eu preciso. O Senhor nos diz com esse milagre que nem tudo que nós pedimos a Ele tem que ser apenas para nossas necessidades. Senão o primeiro milagre que Ele teria feito seria a multiplicação dos pães e dos peixes. Ele teria multiplicado talvez o azeite, a farinha. Nós vemos que Jesus, Ele tem o poder para fazer qualquer tipo de milagre na nossa vida. Ele não é Deus apenas para suprir as nossas necessidades, Ele é Deus para nos fazer abundar, Ele é Deus para nos fazer ir além das nossas necessidades. É esse Deus que nós precisamos crer. Sabe, nós precisamos romper com aquela cultura da religiosidade, de que parece de que quanto mais necessidade, mais cristão. Parece que quanto mais necessidade, mais Deus está presente. Antigamente, para ser missionário, tinha que passar fome. Missionário que não passava fome, não era missionário. Que Deus é esse? A Bíblia está falando de um Deus de abundância, e a gente está falando de um Deus, muitas vezes, não é nem apenas de necessidade, nós estamos falando de um Deus de escassez. O problema não é o que nós temos, o problema é quando as coisas nos têm. Nós vemos que Jesus, Ele tem um poder para fazer qualquer tipo de milagre na nossa vida. Não apenas o milagre das coisas que você realmente precisa para sobreviver. É interessante que quando a gente está doente, a gente vai a Deus pedindo cura. Quando está passando necessidade, a gente vai a Deus pedindo para Ele suprir as nossas necessidades, para Ele entrar com provisão, com providência. Mas nós não vamos a Ele para ter uma qualidade de vida melhor. A Bíblia diz que muitos pedem e não recebem porque não sabem pedir. Porque pede para gastar com seus próprios deleites. Então o problema não é o que você pede, o problema não é o que você vai ter, o problema é o que você vai fazer com aquilo que você tem. Esse é o problema. Sabe, nós só vamos a Deus para pedir que nos tire do buraco. Mas depois que Deus nos tira do buraco e nos coloca aqui em cima, nós não continuamos pedindo a Deus para nos levar até o topo. A religião criou em nós uma caixa que parece que é pecado querer ser bem sucedido. Parece que é pecado prosperar. Aí você vai na Bíblia, tem um monte de promessa e caminho para que você seja próspero. Porque você sendo próspero, o número de pessoas que você vai alcançar, que você vai poder abençoar, é muito maior do que se você tiver apenas o básico para as suas necessidades. Quase todos os grandes homens de Deus na Bíblia eram os homens mais prósperos da sua época. Você sabia disso? Ou não? Mas a religião, e principalmente no Brasil, nós temos a coisa da religiosidade, que parece que prosperidade é contrária à vida cristã. E não é. A Bíblia diz que Jó,
era o homem mais rico da sua época. E mesmo assim era alguém íntegro, está lá na Bíblia. Jó era íntegro e servia a Deus. Você não precisa ser corrupto para ser próspero. Você precisa ser corrupto para ser rico. Mas para ser próspero, não. Então, o Senhor não está apenas interessado no que você precisa, sabe? Ele não está apenas interessado em que você não esteja desempregado, não. Ele está interessado que você consiga o melhor emprego que você pode conseguir. Ele quer te dar o melhor, sabe? Ele não está interessado apenas, sabe, em que você comece um pequeno negócio, não. Ele está interessado também em que você prospere, que você seja bem sucedido naquilo que você empreender. Mas se você não mudar sua mentalidade, você nunca vai viver o que Deus tem para você. Porque você vai continuar pedindo só para tuas necessidades, achando que querer mais é pecado, querer mais é errado. Ele não está interessado em você descobrir quem vai te dar uma bolsa de estudo. Ele não está preocupado em você, se você vai somente conseguir a liberação do fiéis. Não, ele está preocupado em que você também seja o melhor aluno. Se você perceber que o primeiro milagre não teve a ver com o que vestir, com o que comer, com o que beber, não teve a ver com cura, com libertação. O primeiro milagre de Jesus tem a ver com excelência. O primeiro milagre que Jesus fez tem a ver com excelência. João capítulo 2, o versículo 10, o versículo anterior do versículo que nós lemos, diz assim: e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. O que se fazia? Bota o vinho bom, a galera enche a lata, depois já não tem mais paladar, porque o que define se um vinho é bom ou não, não é o poder alcoólico, é o sabor. E eles não têm mais paladar, não estão tintindo mais nada, e aí empurra qualquer vinho. Isso era o normal. Então o mestre Sala chama e diz: espera aí, você é diferente. Você guardou o melhor até agora. Você precisa entender uma coisa, que quando Jesus ele está presente na minha vida e na sua vida, não são coisas mais ou menos que Ele tem para fazer, não são coisas mais ou menos que tem para acontecer, não. Quando Ele está presente de verdade, quando a gente dá liberdade de verdade para Ele fazer o que Ele quiser na nossa vida, são coisas maravilhosas, são coisas extraordinárias, são coisas que a Bíblia diz que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, nem chegou ao coração do homem, é o que Ele tem preparado para aquele que o ama. Aleluia! É isso que você tem que desejar, é com isso que você tem que sonhar. Vida mais ou menos não é para quem quer viver com Cristo. Deus não ia dar o filho dele na cruz para você viver uma vida mais ou menos. Jesus não ia aceitar morrer na cruz para você viver uma vida mais ou menos. Nós vivemos uma vida mais ou menos porque nós não tomamos posse da vida que Ele tem para nós. Porque a religião colocou em nós de que tá bom, supriu minhas necessidades, tá bom. E se para você tá bom, você vai viver aquilo que para você tá bom. Não necessariamente quer dizer que é o que Ele tem para você. As coisas boas nos afastam das coisas ruins. Porém, tem as coisas maravilhosas que devem nos afastar daquilo que é bom. Tem uma frase que diz que o pior inimigo do ótimo é o bom. Porque quando está ruim, você sabe que tem que correr, que tem que melhorar. Só que quando está bom, a gente acomoda. Quando está bom, a gente acomoda. Sabe, Deus nos criou para fazer coisas grandes. Sabe, Deus não nos criou para ser melhor do que ninguém. Mas Deus nos chamou para fazer coisas diferentes. Deus nos chamou para fazer coisas extraordinárias.
Foi para isso que Deus nos chamou. O que diferencia você do resto do mundo? Sabe o que te faz diferente? Quando você faz as coisas da maneira que os outros não fazem. Quando você faz as coisas com excelência. Quando você faz algo excelente, aí eles percebem que você é diferente dos outros. A gente precisa entender isso. Sabe, todo mundo quer que Deus o levante. E sabe como que Deus nos levanta? Sabe como que Deus nos prospera? Sabe como que Deus nos leva à frente? Através das oportunidades que vêm nas nossas mãos para fazer as coisas de uma maneira excelente. Quem faz de maneira excelente é questão de tempo. Crescer, avançar, prosperar. Sabe por quê? Porque todo mundo percebe. Todo mundo percebe. Agora, infelizmente, a religião jogou o contrário. Infelizmente, parece assim que eu sou cristão, então nas coisas que eu vou fazer eu não preciso. É como se eu espiritualizasse tudo. Quando for a próxima vez que você tiver que, sabe, fazer uma tarefa na sua empresa, no seu trabalho, na igreja, você tiver que apresentar um relatório, sabe, você tiver que fazer qualquer coisa, faça de tal forma que quem tiver com você na mesa, que quem tiver com você naquele grupo, veja que você fez de maneira diferente, veja que você fez de maneira excelente. Aí eles vão perguntar para você: por que você fez dessa maneira? Você vai dizer: porque eu sou filho de Deus, e eu aprendi que Deus serviu o melhor vinho, e eu faço tudo o que eu faço da melhor maneira possível. Aí você vai se diferenciar. Na hora que eles perguntarem por que você faz as coisas tão bem, por que você é tão responsável, por que você é tão pontual, você vai dizer: porque eu sirvo um Deus que só faz o melhor para mim. Porque eu sirvo um Deus que serviu o melhor vinho. E é assim que eu faço tudo. Tem muita gente que confunde as coisas. Tem gente que acha que dar um bom testemunho no trabalho, por exemplo, é você passar o dia todo cantando louvor. Deixa eu te falar uma coisa. Se você está cantando louvor enquanto você devia estar trabalhando, você está dando um péssimo testemunho. Você está dando um péssimo testemunho. Eles acreditam que isso é ser um bom testemunho. E se canta ruim igual a mim, aí o testemunho fica pior ainda. Aí o testemunho fica terrível. Sabe, um bom testemunho você dá. Sabe, quando você vai a um trabalho, quando você vai a um compromisso, sabe, quando você vai a uma reunião, sabe, você chega no horário, e você chega bem arrumado, você chega bem vestido, sabe, a mulher, ela chega lá com a chapinha dela arrumada, sabe, as pessoas começam a olhar para você, e eles começam a ver que você é diferente. Pastor, isso não tem a ver com vida espiritual. Só se for na sua Bíblia, porque na minha tem. Deixa eu te falar uma coisa. Quem vê o coração é Deus. As pessoas veem o que está aparente. As pessoas veem o que está aparente. Até que elas vão conhecer o teu coração, é outra história, sabe? As pessoas não vão te distinguir pelo refrão da música que você canta, mas pelo comportamento que você tem. Aí eles vão olhar e vão dizer: ali vem um verdadeiro filho de Deus. E parece que é o contrário, né? Eu ouvi algo uma vez de um empresário, um amigo meu, cristão. Ele falou assim, pastor, eu não contrato mais crente para trabalhar comigo. Coisa triste, né? Porque a Bíblia nos manda fazer diferente. Era para os empresários que não são cristãos estarem dentro das igrejas pedindo pessoas para trabalhar. Porque era para eles olhar para nós e ver que nós somos os mais responsáveis, os mais compromissados, os mais pontuais, os que fazem a coisa bem feita, os mais submissos, os mais comprometidos. É isso que eu vejo na Bíblia. Para mim isso é um bom testemunho.
Quando você for pedir um emprego para alguém, não diga assim, olha, me dá um emprego que Deus vai te abençoar. Diga não, ei, me dá uma oportunidade de trabalho que eu prometo que eu vou dar o meu melhor, que eu vou fazer as coisas de maneira excelente e a tua empresa vai ser abençoada. Porque a maneira de Deus abençoar a empresa de quem está te ajudando é você dando o seu melhor. A maneira de você glorificar o Deus que abriu a porta do emprego para você é você dando o seu melhor. Se o Evangelho não afeta o nosso comportamento diário, ele não fez nada. Se o Evangelho não afeta a nossa qualidade de serviço e de trabalho, se o Evangelho não afetou a mudança como você trabalhava na tua empresa, se o Evangelho não afetou a mudança como você trata a tua família, se o Evangelho não afetou a maneira como você serve na tua igreja, ele não fez nada. É tempo de viver nossas vidas com excelência em tudo. O primeiro milagre que Jesus fez foi de excelência. E é interessante que às vezes a gente não consegue interpretar bem o texto. Aí a gente acha que foi assim: Jesus serviu primeiro o vinho ruim e depois Jesus serviu o melhor vinho no final. Mas não foi isso que aconteceu. O primeiro vinho não foi Jesus que serviu. Sim ou não? Jesus não tinha nada a ver com aquele vinho que foi servido. O vinho que Jesus serviu, o único vinho que foi servido por ele, foi o último. Ele não serviu primeiro e por último, não. O único que ele serviu foi o último. Sabe por quê? Porque seja o primeiro ou seja o último, Jesus vai servir sempre o melhor. Não é sobre o momento em que as coisas acontecem, é sobre quem está fazendo acontecer. Culturalmente, o último vinho era o melhor ou o pior? Era o pior. Culturalmente, naquela altura da festa, ninguém estava mais preocupado com qualidade de vinho. Qualquer vinho que servisse seria aceito. Só que Jesus não, seja primeiro, seja o último, seja em qualquer momento, Ele sempre vai servir o melhor, Ele sempre vai te dar o melhor, não importa a hora, não importa o momento, Ele não sabe fazer nada que não seja o melhor. Nós fazemos distinção. Dependendo da pessoa que a gente vai servir, a gente serve melhor ou não. Dependendo do quanto de pessoas vai ter para pregar, eu me preparo melhor ou não. Dependendo de em qual igreja eu vou pregar, eu me preparo melhor ou não. Mas Jesus não. Independente de qualquer coisa, Ele sempre vai fazer o melhor. Sempre. Ele não sabe fazer coisas de baixa qualidade. Ele não sabe. Você acha que alguém que não sabe fazer coisa boa vai conseguir fazer? Por mais que queira, se ele não souber fazer, ele vai conseguir fazer? Não. Tem gente que não sabe fazer coisa boa. Sabe fazer as coisas bem feitas. Jesus é o contrário, Ele não sabe fazer nada mal feito. Ele não sabe fazer nada por fazer. Ele não sabe fazer nada que não seja com excelência. Ele não sabe. Quando Ele fez o céu, quando Ele fez a terra, quando Ele fez o mar, quando Ele fez a mim e a você. Olhe para quem está do seu lado aí. Olha que coisa perfeita. Coisa excelente que Deus fez. Deus é assim, querido. Deus é assim com tudo. Ele faz o melhor. Jesus, ele não estava preocupado com o que as pessoas iam fazer com aquele vinho. Porque final de festa já não se aproveita mais, já não se valoriza mais. Final de festa, você já viu? Fica garrafa pela metade, copo pela metade, sim ou não? Quem aqui já foi em festa? Ficou até o dia amanhecer? Tem mais gente. Ah, sim. Pensei que era só eu que estava sozinho aqui nesse negócio. Você vê, final de festa, cerveja pela metade. Começa a estragar. Ainda mais em festa de casamento, que é de graça. O cara dá um gole e já pede outra. Jesus não estava preocupado com o que eles iam fazer com o vinho.
ele serviu o melhor. Deixa eu te falar uma coisa, não importa, não se preocupa, não interessa o que a tua empresa ou o que o empresário vai fazer, faz o teu melhor. Não importa o que o teu líder vai fazer, faz o teu melhor. Não importa o que o teu pastor vai fazer ou vai pensar, faz o teu melhor, porque quando você fizer o melhor de Deus vai começar a vir sobre a tua vida. Tem gente que fica usando como desculpa, mas é porque eles não reconhecem, é porque isso aqui não. Faz o teu melhor e você vai ver o que vai acontecer na tua vida. Sabe, eu tento sempre pregar o melhor que eu posso. Eu tento sempre, independente de onde eu vou ministrar, me preparar da melhor maneira possível, entregar sempre o meu melhor. O que você vai fazer com o que você ouve de mim, é problema seu. Se você vai pegar e não vai fazer nada, não vai botar nada em prática, não vai dar ouvidos, é um problema seu. Eu vou dar o meu melhor. Eu vou sempre entregar o meu melhor. Porque aquilo que as pessoas são, não pode mudar aquilo que nós somos. O comportamento das pessoas na festa não mudou quem Jesus era. Não deixa que o ambiente ou que os outros mudem aquilo que você é. Quando nós começamos a construir isso aqui, falei para Deus, Deus, eu quero o melhor. E todos os dias nós estamos trabalhando para fazer o melhor para Ele. Porque no céu não tem puxadinho. Deus não sabe. Jesus não sabe fazer. Era o final da festa, bota qualquer coisa. Ele não sabe, ele só sabe dar o melhor. Ele só sabe servir o melhor. Não, mas é fulano, porque a vida do fulano está desse jeito. Não interessa, ele vai fazer o melhor. Independente de como esteja a minha vida e a sua vida, ele vai fazer o melhor. É isso que nós temos que fazer e que nós temos que entender. Deus, ele não planejou nada do que é o melhor para mim e para você. Nada. E é por isso que ele nos desafia a entregar a nossa vida nas mãos dele, sabe? A seguir a orientação dele, a confiar na sua palavra. Por quê? Porque ele diz, a minha palavra, ela é boa, perfeita e agradável. Ele está dizendo, ei, só a minha palavra, só a minha orientação. Ele diz, eu sou o caminho. Ei, ele diz, eu sou o melhor caminho para você. Sabe, a minha palavra é a melhor direção para você. Ele diz, o que eu tenho para você é muito melhor do que o que você tem. Os teus planos podem ser bons, mas ele diz, os meus planos são maiores. Meus planos são melhores. A vontade, os planos de um pai e de uma mãe para o filho sempre são os melhores, mas os de Deus ainda são melhores do que o meu para os meus filhos. É por isso que eu oro todos os dias, Deus, eu não quero que o meu plano nem que a minha vontade se cumpra na vida dos meus filhos. Eu quero que a tua vontade se cumpra na vida deles, porque embora eu como pai quero o melhor, o Senhor quer muito mais ainda. Aquele vinho não atendeu às necessidades básicas de ninguém. O primeiro milagre foi para mostrar que ele veio para nos dar o melhor. Por isso ele disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Só tem uma maneira de você não viver o melhor, é se você não deixar ele conduzir a tua vida. A Bíblia diz que ele nos deu o Espírito sem medida. A Bíblia diz que na cruz ele derramou até a última gota de sangue. A Bíblia diz que o Pai deu o que ele tinha de melhor, que foi o seu Filho. Você não vai encontrar em lugar nenhum Deus nos dando nada que não seja o melhor. Porque ele não sabe fazer menos do que o melhor. Chega de viver uma vida mais ou menos, querido. Sabe, é tempo de romper. Sabe, é tempo de avançar. Sabe, se você é discípulo dele, faça o melhor, dê o melhor, busque o melhor, seja o melhor. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Ore pedindo o melhor. Não é pecado você pedir o melhor. Eu já melhorei, eu já cresci, pede mais para Deus. Sabe por quê? Porque Deus vai te usar mais. Você vai abençoar mais pessoas. Fica de pé em nome de Jesus.
queria que você falasse com o Senhor agora. Talvez alguém tenha necessidade de talvez se arrepender e dizer: Senhor, me perdoa, porque eu não tenho dado o melhor para Ti. E quando a gente fala de dar o melhor para o Senhor, não é apenas na igreja. Mas tem gente que nem na igreja consegue dar o melhor. Imagine no trabalho, imagine em outros lugares. Se é necessário, se arrependa, reconheça, peça perdão. Diga: Senhor, eu posso fazer mais por Ti. Diga: Senhor, eu entendi nessa noite que a melhor maneira de dar um bom testemunho, de glorificar o Teu nome, é fazendo as coisas com excelência. Independente dos outros, independente de qualquer pessoa, eu vou dar o meu melhor, eu vou sempre fazer o meu melhor. Por quê? Porque o Senhor não sabe fazer coisas menos do que o melhor. E se o Senhor está em mim, se a tua natureza está em mim, se eu sou teu discípulo, eu vou fazer o meu melhor. Peça para o Espírito Santo falar contigo. Peça para o Espírito Santo te mostrar onde você precisa melhorar. Talvez como pai, como esposo, como filho, como profissional, como discípulo, como membro da tua igreja. Será que você tem dado o teu melhor? Nós sempre vamos dar o melhor com o que nós temos, até que a gente possa fazer melhor. Faz parte do nosso DNA, faz parte do DNA dessa igreja, fazer as coisas com excelência, sabe, viver com excelência. Por quê? Porque faz parte do DNA de Cristo. Não importa o momento, não importa a hora, não importa o lugar, Ele vai sempre servir o melhor. Oh! Fala com Ele. O que Ele pode esperar de você a partir de hoje? Peça para o Espírito Santo te mostrar onde você precisa melhorar. As pessoas vão começar a olhar para você e vão dizer que tem algo diferente, que você é diferente. Enquanto todo mundo está enrolando, você está dando o teu melhor. Enquanto todo mundo faz de qualquer jeito, você está dando o seu melhor. E o Pai vai te honrar. Não te preocupa. O homem pode não ver, mas o Pai vê. E quem move o coração do homem é o Pai. É Ele que move todas as coisas. Oh. Fala com Ele. Meu Pai, o mundo insiste em me comprar, mas eu não quero.